Numa noite gelada de Natal, uma idosa cega é levada ao terraço por sua nora durante uma festa luxuosa. Lá, sob palavras cruéis, ela implora para voltar, mas é empurrada sem piedade. O corpo frágil despenca do quinto andar, caindo justamente sobre o carro do próprio filho, que presencia tudo em choque, mas a idosa sobrevive. E com uma única frase sussurrada, começa a destruir a farsa construída durante anos pela nora cruel. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A neve artificial caía suavemente sobre os jardins do edifício Mirante Paulista, criando uma atmosfera mágica que contrastava com o calor sufocante de dezembro em São Paulo. No ático do prédio mais luxuoso da Avenida Paulista, a festa de Natal da família Almeida Carvalho prometia ser o evento social da temporada. Lustres de cristal refletiam luzes douradas sobre as taças de champanhe, enquanto garçons circulavam com bandejas de canapés entre os convidados, vestidos com suas melhores roupas de gala. Helena Almeida observava tudo de um canto discreto, os dedos apertando com força a bengala branca que a acompanhava há 3 anos, desde que a retinose pigmentar roubou completamente sua visão. Aos 72 anos, cada som amplificado da festa a fazia estremecer. As conversas altas, as risadas estrondosas, a música eletrônica pulsando nos alto-falantes modernos. Tudo parecia conspirar contra sua necessidade desesperada de silêncio e tranquilidade. Ela já não pertencia àquele mundo de ostentação e barulho. Ou melhor, nunca havia pertencido de verdade. A idosa vestia um conjunto azul marinho discreto, escolhido pela própria nora com um sorriso que não chegava aos olhos. Vitória sempre escolhia suas roupas agora, assim como decidia o que ela comeria, quando sairia do quarto, com quem conversaria. Nos últimos meses, Helena sentia que sua vida havia se tornado uma prisão invisível, controlada por aquela mulher de voz doce e intenções venenosas que seu filho Marcelo havia trazido para casa 5 anos atrás. Helena tateou o ar à sua frente, procurando pela parede que sabia estar ali, quando sentiu uma mão firme segurar seu braço. Não. Era o toque gentil de Marcelo, seu filho querido que sempre a guiava com paciência. Era a pegada possessiva de Vitória, que apertava mais forte do que o necessário. Sogra, o que está fazendo aqui parada como uma estátua? Você está constrangendo todo mundo. Os convidados ficam sem graça de se aproximar. Vitória falava baixo, mas o veneno escorria em cada sílaba. Venha, vou te levar para um lugar mais adequado para você. Helena sentiu o coração acelerar. Adequado. Essa palavra havia se tornado um código entre elas. Significava longe, invisível, esquecida. Vitória sempre encontrava formas de afastá-la das reuniões familiares, dos almoços de domingo, das conversas importantes. Dizia que era para o bem dela, que uma pessoa com sua condição precisava de descanso, de proteção. Mas Helena sabia a verdade. Vitória queria o controle total da casa, da família, do dinheiro, e uma sogra cega era um obstáculo inconveniente. Eu só queria ficar um pouco aqui, sentir o ambiente. Faz tanto tempo que não participo de uma festa. Helena tentou sorrir, mas sua voz saía trêmula. Por favor, deixe-me ficar só mais um pouquinho. Mais um pouquinho, Vitória riu baixo, um som sem humor. Você já está aqui há meia hora e não falou com ninguém. As pessoas têm pena de você, sabia? Ficam sem saber o que dizer. É constrangedor para todos. Além disso, você precisa descansar. Está parecendo tão cansada. Não estou cansada, eu só... A mão de Vitória apertou mais forte o braço de Helena, cortando suas palavras. Não discuta comigo, você sabe que eu cuido de você melhor do que ninguém. Marcelo está ocupado com os investidores. Não vou incomodá-lo por causa dos seus caprichos. Agora venha. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos cegos. Ela já não tinha forças para lutar. Cada confronto com Vitória a deixava mais exausta, mais pequena, mais derrotada. A nora havia se tornado uma sombra ameaçadora em sua própria casa,
manipulando cada situação, distorcendo cada palavra, isolando-a do filho que tanto amava. Enquanto Vitória a conduzia pelos corredores do apartamento, Helena ouvia fragmentos de conversas. Empresários discutindo negócios, mulheres rindo de piadas que ela não entendia, o tilintar de taças brindando ao sucesso. Aquele mundo já não era seu. Talvez nunca tivesse sido. Vitória a levou até o balcão do 5º andar, uma área ampla com vista para a Avenida Paulista, iluminada pelas luzes de Natal. O frio de dezembro entrava pela porta de vidro entreaberta, trazendo um alívio momentâneo do calor sufocante da festa. Helena respirou fundo, sentindo o ar gelado encher seus pulmões. Por um instante, esqueceu a presença opressiva da nora ao seu lado. Aqui está melhor, não está? Vitória falou com uma doçura falsa que fazia Helena se arrepiar. Ar fresco, silêncio. Exatamente o que você precisa. Fique aqui um pouco enquanto eu volto para os convidados. Não se mexa, está bem? Não quero que você se machuque. Helena assentiu, grata pela perspectiva de alguns minutos sozinha. Mas Vitória não se afastou. Em vez disso, sua voz mudou completamente de tom, tornando-se fria e calculista. Sabe, Helena, eu estive pensando. Você está ficando cada vez mais frágil, mais confusa. Talvez seja a hora de considerarmos um lugar mais apropriado para você. Um lar especializado, com profissionais treinados para cuidar de pessoas na sua condição. O coração de Helena disparou. Ela sabia que esse momento chegaria. Vitória vinha insinuando isso há meses, testando a reação de Marcelo, plantando sementes de dúvida sobre a capacidade de Helena cuidar de si mesma. Eu não estou confusa. Helena tentou firmar a voz. E não preciso de um lar. Esta é minha casa. Meu filho está aqui. Seu filho? Vitória riu, um som cruel. Marcelo mal tem tempo para você, Helena. Ele está construindo um império. Você acha que ele vai escolher cuidar de uma velha cega em vez de focar na carreira dele? Nos sonhos que nós, eu e ele, estamos construindo juntos? Eu sou mãe dele. Ele nunca me abandonaria. Nunca. Vitória se aproximou mais, sua voz agora um sussurro venenoso. Você tem tanta certeza disso? Porque eu tenho trabalhado muito para mostrar a ele como seria mais fácil se você não estivesse mais aqui. Como nossa vida seria mais leve, mais livre. E sabe de uma coisa? Ele está começando a concordar comigo. As palavras atingiram Helena como golpes físicos. Ela sentiu as pernas fraquejarem, o mundo girando ao seu redor, mesmo na escuridão perpétua em que vivia. Seria verdade? Marcelo realmente estava considerando afastá-la? Você está mentindo. Helena segurou a bengala com mais força, como se fosse uma âncora contra a tempestade que Vitória criava ao seu redor. Estou? Então por que ele não veio falar com você nenhuma vez esta noite? Por que ele evita passar tempo sozinho com você? Por que sempre arruma uma desculpa quando você pede para conversarem? Vitória fez uma pausa, deixando as palavras envenenadas penetrarem fundo. Ele está cansado de você, Helena. Cansado de carregar esse fardo. Não sou um fardo. É sim. E você sabe disso. Cada dia que passa, você se torna mais dependente, mais frágil, mais problemática. Marcelo tem 43 anos. Está no auge da vida dele. Por que ele deveria sacrificar tudo para cuidar de uma velha que nem enxerga o próprio rosto no espelho? Helena sentiu uma lágrima escorrer pela face. Por mais que tentasse se defender, as palavras de Vitória ecoavam inseguranças que ela carregava há anos. Desde que ficou cega, sentia-se um peso para o filho. Via, ou melhor, sentia nos silêncios dele, na forma como evitava certos assuntos, na rapidez com que se despedia antes de sair para o trabalho. Será que Vitória estava certa? Mas havia algo que Vitória não sabia. Algo que Helena guardava como seu último trunfo, sua última proteção. Ela sabia de coisas que Vitória fazia dentro daquela casa quando pensava que ninguém estava vendo. Claro que Helena não via, mas ela ouvia. Ouvia as conversas telefônicas sussurradas, os encontros secretos, as mentiras contadas para Marcelo sobre onde o dinheiro estava sendo gasto. Helena sabia que Vitória estava desviando recursos da empresa familiar, criando contas bancárias falsas,
manipulando documentos, e se algum dia precisasse, Helena usaria esse conhecimento para se proteger. Mas será que teria coragem? Ou será que o medo de perder o filho a silenciaria para sempre? Vitória continuou, implacável. Você tem duas opções, Helena. Ou você mesma sugere para Marcelo que quer ir para um lar especializado, fazendo parecer que foi decisão sua. Ou eu vou ter que contar para ele sobre seus episódios de confusão. Sobre como você anda esquecendo as coisas, falando sozinha, tendo delírios. Claro que nada disso é verdade. Mas quem você acha que ele vai acreditar? Na esposa jovem e dedicada que cuida de você com tanto carinho, ou na mãe cega que está claramente entrando em declínio mental? Isso é cruel. Helena sussurrou a voz quebrada. Por que você está fazendo isso comigo? Porque eu preciso. Vitória falou com uma franqueza brutal. Você não entende, Helena? Não é nada pessoal. Você simplesmente está no caminho. Eu tenho planos para esta família, para este dinheiro, para este nome. E não vou deixar uma velha obstinada destruir tudo que construí. Helena sentiu a raiva crescer dentro dela, misturada ao medo e à dor. Pela primeira vez em meses, algo dentro dela se recusou a se curvar. Não. O que você disse? Vitória pareceu genuinamente surpresa. Eu disse não. Helena ergueu o queixo, mesmo sem enxergar a expressão da nora. Não vou para lugar nenhum. Esta é minha casa. Marcelo é meu filho. E você pode ter enganado todo mundo, mas eu sei quem você realmente é. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de ameaça. Helena podia sentir a tensão no ar, a respiração alterada de Vitória, a proximidade perigosa entre elas. Você sabe quem eu sou. Vitória falou devagar, cada palavra medida. E o que exatamente você acha que sabe? Helena hesitou. Seria seguro revelar agora? Naquele momento, sozinhas no balcão, longe de testemunhas, mas algo dentro dela, talvez o desespero de quem não tem mais nada a perder, a fez continuar. Eu sei sobre o dinheiro, sobre as contas que você abriu em nome da empresa, sobre os contratos falsos. Eu ouço suas conversas, Vitória. Você acha que por eu ser cega sou surda também, eu sei de tudo? O ar entre elas congelou. Helena podia ouvir a respiração de Vitória acelerar, o ranger dos dentes, o movimento brusco dela se aproximando ainda mais. Você não sabe de nada. A voz de Vitória estava alterada agora, o verniz de civilidade completamente rachado. Você não tem provas de nada. São só fantasias de uma velha confusa e ressentida. Eu tenho anotações. Helena mentiu, desesperada para se proteger. Alguém anota para mim tudo o que ouço. Está guardado em lugar seguro. Se algo acontecer comigo, Marcelo vai saber de tudo. Você está blefando. Estou? As duas mulheres permaneceram em silêncio, o vento frio do balcão fustigando seus rostos. Lá dentro, a festa continuava animada, alheia ao confronto que se desenrolava do lado de fora. Helena sentia o coração bater tão forte que parecia que todos poderiam ouvi-lo. Vitória deu um passo à frente, sua voz agora perigosamente baixa. Você cometeu um erro muito grande, Helena. Um erro que não vai poder consertar. Antes que Helena pudesse responder, ouviu passos se aproximando. Era Marcelo, sua voz familiar trazendo um alívio momentâneo. Mãe, você está aí fora? Está fazendo muito frio, venha para dentro. A mão de Vitória soltou o braço de Helena imediatamente, e quando ela falou, sua voz havia recuperado toda a doçura falsa. Eu estava justamente trazendo ela de volta, amor. Ela disse que queria tomar um ar, mas acho que já ficou tempo demais aqui fora. Olha como está tremendo de frio. Marcelo se aproximou, envolvendo os ombros da mãe com seus braços. Helena sentiu o calor do filho, o cheiro familiar de seu perfume, e quase desabou em lágrimas. Como ela poderia contar a verdade sem parecer exatamente o que Vitória estava tentando fazer dela parecer? Uma velha confusa, paranoica, inventando histórias? Está tudo bem, mãe? Marcelo perguntou com genuína preocupação. Você está tremendo. Estou bem, filho. Só um pouco cansada. Helena forçou um sorriso. A festa está linda. Você e Vitória fizeram um trabalho maravilhoso. Vitória se aproximou do marido, entrelaçando o braço no dele com uma posse territorial
que não passou despercebida por Helena. Sua mãe é muito educada, amor, mas eu acho que ela precisa descansar agora. Foi um dia longo para ela. Marcelo olhou para a esposa, depois para a mãe. Helena podia sentir a hesitação dele, a indecisão. Você quer que eu te leve para o quarto, mãe? Não, filho. Helena sabia que se fosse agora não teria coragem de voltar, de enfrentar Vitória novamente. Eu gostaria de ficar mais um pouco. Talvez sentar em algum lugar mais tranquilo lá dentro? Antes que Marcelo pudesse responder, Vitória interveio. Amor, o Dr. Mendes está te procurando. Aquele investidor de São José dos Campos que você estava esperando. Ele disse que é urgente. Por que você não vai falar com ele enquanto eu ajeito sua mãe confortavelmente na sala de estar? Marcelo hesitou, olhando para Helena com preocupação. Tem certeza que está tudo bem, mãe? Tenho, filho. Vá cuidar dos seus negócios. Estou em boas mãos. Helena quase engasgou com a última frase, mas manteve o sorriso. Assim que Marcelo se afastou, o sorriso de Vitória desapareceu instantaneamente. Ela segurou o braço de Helena novamente, desta vez com ainda mais força. Essa conversa não acabou. Sussurrou no ouvido da sogra. Longe disso, Vitória guiou Helena de volta para dentro, mas em vez de levá-la para a sala de estar como havia prometido, a conduziu por um corredor diferente, longe dos convidados. Helena reconheceu o caminho pela textura diferente do piso sob seus pés, pelo eco particular das paredes. Estavam indo em direção ao escritório de Marcelo, no canto oposto do apartamento. Onde estamos indo? Helena tentou parar, mas Vitória a empurrou suavemente para a frente. Para um lugar onde possamos ter uma conversa particular, sem interrupções. Vitória abriu a porta do escritório e praticamente empurrou Helena para dentro, fechando a porta atrás delas. O ambiente estava silencioso, isolado acusticamente para as reuniões de negócios de Marcelo. Ninguém poderia ouvi-las ali. Helena sentiu o medo aumentar, percebendo que havia cometido um erro terrível ao confrontar Vitória. Ela havia subestimado até onde a nora estava disposta a ir. Agora, Helena, vamos ter aquela conversa honesta que você tanto queria, Vitória falou, e Helena podia ouvir o ranger da cadeira enquanto a nora se sentava. Você me ameaçou. Disse que tem provas contra mim. Eu quero saber onde estão essas provas. E quero agora. Eu já disse. Estão em lugar seguro. Lugar seguro? Você não sai de casa há meses sem alguém te acompanhando. Como poderia ter guardado seja lá o que for em algum lugar sem que eu soubesse? Vitória riu. Você está blefando. Não tem nada. Só ouviu algumas conversas e está tentando me assustar. Helena permaneceu em silêncio, percebendo tarde demais que Vitória estava certa. Ela não tinha provas reais, apenas conhecimento, fragmentos de conversas suspeitas. Nada que pudesse realmente incriminar a nora ou convencer Marcelo. Seu silêncio me diz tudo. Vitória se levantou, aproximando-se de Helena. Você não tem nada. Nunca teve. Está desesperada, tentando se agarrar a qualquer coisa que possa lhe dar algum poder sobre a situação. Mas não vai funcionar, Helena. Você sabe por quê? Por quê? Helena sussurrou, sentindo as últimas fagulhas de esperança se apagarem. Porque ninguém acredita em você. Ninguém nunca acreditaria. Você é apenas uma velha cega e confusa. E eu sou a nora dedicada que sacrificou sua juventude para cuidar de você. Quem você? Acha que Marcelo vai escolher? Helena sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Vitória estava certa. Ela havia perdido. Perdido seu filho, sua casa, sua dignidade, tudo. Mas então, algo inesperado aconteceu. A porta do escritório se abriu abruptamente e a voz de Marcelo ecoou pelo ambiente. O que está acontecendo aqui? As duas mulheres congelaram. Helena não sabia se deveria sentir alívio ou terror. Vitória recuperou a compostura com uma velocidade impressionante. Amor, sua mãe estava se sentindo mal. Eu a trouxe aqui para descansar longe do barulho. Vitória falou com preocupação perfeitamente ensaiada. Ela estava tendo dificuldades para respirar. Mãe? Marcelo se aproximou tocando o rosto de Helena. Você está bem? Precisa de um médico? Helena abriu a boca, as palavras presas na garganta. Esse era o momento.
o momento de contar tudo, de revelar quem Vitória realmente era. Mas quando tentou falar, viu-se paralisada pelo medo. E se Marcelo não acreditasse? E se ele ficasse do lado de Vitória? Ela perderia o filho para sempre. Estou bem, filho. Helena mentiu, odiando-se por isso. Só um pouco tonta. O calor da festa. Marcelo olhou da mãe para a esposa, claramente sentindo que havia algo errado, mas sem conseguir identificar. Exatamente o quê? Vou pedir para prepararem seu quarto, mãe. Você precisa descansar. Boa ideia, amor. Vitória tocou o braço do marido com ternura. Eu vou ajudá-la a se acomodar. Você volte para os convidados. Não queremos que percebam sua ausência. Marcelo hesitou mais uma vez, depois assentiu. Tudo bem, mas me chame se precisar de qualquer coisa. Ele beijou a testa da mãe e saiu do escritório. Assim que a porta se fechou, Vitória se virou para Helena com um sorriso triunfante. Viu? Você teve sua chance. E deixou passar. Agora vamos estabelecer algumas regras novas para nossa convivência. A primeira, você nunca mais vai me ameaçar. A segunda, você vai começar a falar com o Marcelo sobre querer ir para um lar especializado. Gradualmente, claro. Não queremos que pareça forçado. A terceira, você vai esquecer tudo o que acha que ouviu sobre minhas atividades financeiras. Ficou claro? Helena não respondeu. Dentro dela, algo havia quebrado definitivamente. A última centelha de resistência se apagou, deixando apenas resignação e desespero. Eu perguntei se ficou claro. Vitória repetiu, sua voz como aço. Ficou, Helena sussurrou derrotada. Ótimo. Agora vamos para seu quarto. Você teve um dia longo e precisa descansar. Vitória pegou o braço de Helena, com uma gentileza que contrastava cruelmente com suas palavras venenosas de momentos atrás. Enquanto caminhavam pelos corredores, Helena ouvia ao longe a festa ainda acontecendo, a vida continuando normalmente para todos, alheios à guerra silenciosa que se travava entre aquelas paredes. Ela pensou em como havia chegado àquele ponto, como uma mulher que um dia foi forte e independente se tornara tão frágil e submissa. Helena Almeida nem sempre foi assim. Décadas atrás, quando o marido ainda era vivo, ela gerenciava os negócios da família com pulso firme, criava Marcelo com amor e disciplina, participava ativamente de obras sociais. Era respeitada, admirada. Mas a viuvez a fragilizou, e a cegueira a aprisionou em um mundo de dependência que ela jamais imaginou experimentar. E Vitória, percebendo essa vulnerabilidade como um predador, percebe uma presa ferida, avançou sem piedade. Quando chegaram ao quarto, Vitória ajudou Helena a se deitar, ajustando os travesseiros com uma delicadeza teatral. Descanse bem, sogra. Amanhã começamos um novo capítulo da nossa relação. Um capítulo onde você entende seu lugar. Helena permaneceu imóvel na cama depois que Vitória saiu, ouvindo os sons abafados da festa através das paredes. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto ela se perguntava se havia alguma saída, alguma forma de escapar daquela prisão invisível que sua própria casa se tornara. Mas naquela noite, exausta física e emocionalmente, tudo o que conseguia sentir era uma escuridão ainda mais profunda do que aquela que havia roubado sua visão. Os dias seguintes à festa de Natal trouxeram uma rotina ainda mais opressiva para Helena. Vitória havia intensificado seu controle, monitorando cada movimento da sogra com uma vigilância obsessiva. A empregada que antes ajudava Helena com tarefas simples foi dispensada sob a alegação de cortes de despesas, embora Helena soubesse que era apenas mais uma forma de isolá-la. Agora, ela dependia exclusivamente de Vitória para tudo: alimentação, banho, até mesmo para saber que horas eram. Marcelo estava cada vez mais ausente, mergulhado em negociações complexas envolvendo a expansão da empresa para o mercado internacional. Ele saía cedo e voltava tarde, geralmente encontrando a mãe já recolhida ao quarto, informado por Vitória de que Helena havia solicitado descanso. Claro que Helena nunca havia pedido tal coisa, mas como contradizer quando sua própria voz parecia não alcançar mais o filho? Em uma manhã de janeiro, quando o verão paulistano tornava o apartamento um forno apesar do ar-condicionado central, Helena acordou ouvindo vozes sussurradas no corredor.
Reconheceu imediatamente a voz de Vitória, mas havia outra pessoa ali, um homem. Não era Marcelo. A idosa permaneceu imóvel na cama, aguçando a audição, tentando captar fragmentos da conversa. O dinheiro já foi transferido para a conta em Nassau. A voz masculina era profissional, controlada. Mas precisamos agir rápido. As auditorias anuais começam em março. Se descobrirem as discrepâncias antes... Não vão descobrir. Vitória interrompeu sua voz confiante. Marcelo confia em mim completamente. Ele assina o que eu coloco na frente dele sem nem ler. Está obcecado com as negociações na Europa. E a sua sogra? Ouvi dizer que ela anda fazendo perguntas. Helena sentiu o coração disparar. Então Vitória havia comentado sobre suas suspeitas com terceiros. Isso era ainda mais perigoso do que imaginava. A velha... Vitória riu baixinho. Está controlada. Aliás, estou trabalhando para resolver essa situação de forma mais permanente. Digamos que logo ela não será mais um problema. O que isso significa? Significa que tenho contatos em instituições especializadas, lugares que aceitam pacientes sem muitas perguntas. Uma vez lá dentro, com os medicamentos certos, ela vai ficar tão sedada que não vai conseguir formar nem uma frase coerente. Marcelo vai visitar algumas vezes, sentir pena e eventualmente vai se conformar que foi o melhor para ela. O horror tomou conta de Helena. Vitória estava planejando interná-la à força e medicá-la até que perdesse completamente a lucidez. Transformá-la em uma sombra de si mesma, incapaz de denunciar os crimes que havia descoberto. As vozes se afastaram e Helena ouviu a porta do apartamento se fechar. Ficou deitada, tremendo, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Precisava falar com Marcelo. Não importava se ele acreditasse ou não. Precisava tentar. Mas como? Vitória controlava seu acesso ao filho, monitorava suas conversas telefônicas, estava sempre presente quando eles se encontravam. Helena se sentia como uma prisioneira em sua própria casa e a sensação de impotência era esmagadora. A porta do quarto se abriu abruptamente. Helena fingiu estar dormindo, respirando profundamente, tentando manter o corpo relaxado. Eu sei que você está acordada, Helena. A voz de Vitória cortou o silêncio. E sei que ouviu a conversa. Senti seu coração acelerado do corredor. Helena não respondeu, mantendo os olhos fechados, rezando para que Vitória simplesmente fosse embora. Não adianta fingir. Vitória se aproximou da cama. Vamos ter uma conversinha muito sincera, você e eu. Sente-se. Com as mãos trêmulas, Helena se ergueu na cama, tateando à procura de sua bengala. Vitória a colocou em suas mãos com um movimento brusco. Quanto você ouviu? A pergunta veio direta, sem rodeios. Nada. Eu estava dormindo. Mentirosa. Vitória segurou o queixo de Helena com força, virando seu rosto na direção da própria voz. Você ouviu tudo. E agora está apavorada, pensando em como vai contar para Marcelo, em como vai me expor. Mas deixe-me esclarecer uma coisa. Você não vai contar nada para ninguém. Por favor, Vitória, deixe-me ir embora. Eu não vou dizer nada, eu prometo. Só quero sair desta casa, ficar longe de você. Helena sentia as lágrimas escorrerem, o desespero tornando sua voz aguda. Eu posso ir para a casa da minha irmã em Campinas. Você nunca mais vai ter que se preocupar comigo. Sua irmã, aquela que tem 78 anos e mal consegue cuidar de si mesma? Vitória soltou o rosto de Helena com desdém. Não seja ridícula. Além disso, você sair assim de repente faria Marcelo fazer perguntas. Perguntas que eu não quero responder. Então, o que você quer de mim? O que mais você pode tirar? Você já tem tudo? A casa, o dinheiro, meu filho. O que mais você precisa? Eu preciso que você desapareça. Vitória falou com uma frieza que fez Helena estremecer. Mas da forma certa. Gradual. Natural. Por isso o plano da instituição é perfeito. Marcelo vai achar que está fazendo o melhor para você. Que você está recebendo cuidados especializados. Ele vai sofrer um pouco no início, claro, mas vai superar. As pessoas sempre superam. Você é um monstro. Helena sussurrou.
finalmente pronunciando em voz alta o que pensava há meses. Sou pragmática, Vitória corrigiu. Há uma diferença. Agora vista-se. Vamos ter mais uma daquelas festas hoje à noite. Pequena, só alguns amigos íntimos e investidores importantes, e você vai estar lá, comportada, calada, demonstrando sinais claros de confusão mental. Vai começar hoje o processo de convencer todos de que você precisa de ajuda profissional. Não vou fazer isso. Vai sim. Porque se não fizer, eu vou contar para Marcelo que você tentou me agredir esta manhã, que está tendo surtos violentos. Tenho uma testemunha que confirmará minha versão. Um médico muito respeitado que está disposto a assinar um laudo atestando sua incapacidade mental. Você vai acabar em uma instituição psiquiátrica de qualquer forma, Helena. A única diferença é se vai ser em um lugar relativamente confortável ou em um hospício público onde te encherão de remédios até você virar um vegetal. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Vitória havia pensado em tudo, preparado cada detalhe, construído uma armadilha da qual não havia escapatória. O dia se arrastou em uma agonia lenta. Vitória escolheu um vestido para Helena, algo inadequadamente formal para uma reunião pequena. Depois a maquiou com uma mão pesada, fazendo aparecer uma caricatura triste de si mesma. Durante todo o processo, manteve um monólogo sobre como Helena deveria se comportar, quais sinais de confusão deveria demonstrar, como deveria tropeçar propositalmente nas palavras. Quando os convidados começaram a chegar à noite, Helena estava emocionalmente exausta. Vitória a posicionou em uma poltrona na sala de estar, como uma peça de decoração patética, e começou a receber os convidados com sua simpatia ensaiada. Marcelo chegou por último, vindo direto do escritório, o cansaço visível em sua voz quando cumprimentou os presentes. Ele se aproximou da mãe, beijando seu rosto. "Oi, mãe, como você está?" Antes que Helena pudesse responder, Vitória interveio. "Ela teve um dia difícil, amor." Acordou. Confusa, não reconheceu o próprio quarto. Tive que acalmá-la por horas. Marcelo tocou a mão da mãe, preocupado. "Mãe? Você está se sentindo bem?" Helena abriu a boca para dizer a verdade, para gritar que tudo era mentira, que Vitória estava roubando, manipulando, destruindo. Mas quando as palavras estavam prestes a sair, sentiu a mão de Vitória apertar seu ombro com força, as unhas cravando através do tecido do vestido. A mensagem era clara, uma palavra errada e as consequências seriam terríveis. "Estou cansada, filho." "Só isso," Helena murmurou, odiando a própria covardia. A noite prosseguiu em uma tortura lenta. Vitória fazia questão de chamar a atenção para cada pequeno erro de Helena. Quando derrubou um copo d'água, quando confundiu o nome de um convidado, quando perguntou as horas pela terceira vez em 1 hora. Cada incidente era seguido de um comentário preocupado da nora, plantando sementes de dúvida na mente dos presentes. Dr. Mendes, um dos convidados e amigo da família, aproximou-se de Marcelo durante um momento quieto da festa. "Posso falar com você em particular?" Os dois homens se afastaram para o escritório, e Helena podia ouvir fragmentos da conversa através da porta mal fechada. "Marcelo, eu não queria incomodar, mas estou preocupado com sua mãe. Ela não está bem. Eu sei, ela anda mais frágil ultimamente." Marcelo suspirou pesadamente. "Vitória tem cuidado dela, mas talvez não seja suficiente. Você já considerou uma avaliação neurológica completa? Às vezes, com a idade, especialmente combinada com a perda de visão, pode haver um declínio cognitivo acelerado. Existem instituições especializadas que... Eu não quero colocar minha mãe em uma instituição." A voz de Marcelo era firme, e Helena sentiu uma pequena centelha de esperança. "Não estou falando de um asilo, Marcelo. Estou falando de um centro de reabilitação neurológica. Lugares com profissionais treinados, terapias especializadas. Poderia ajudá-la a manter a qualidade de vida. Eu vou pensar sobre isso." A conversa terminou e Helena sentiu o peso da derrota. Vitória estava vencendo. Lentamente, metodicamente, ela estava convencendo todos de que Helena estava perdendo a sanidade.
A festa terminou tarde, e quando o último convidado foi embora, Marcelo anunciou que tinha uma viagem de negócios no dia seguinte para o Rio de Janeiro. Estaria fora por 3 dias. Helena sentiu o pânico crescer. 3 dias sozinha com Vitória, sem nenhuma proteção, nenhuma testemunha. Marcelo se despediu da mãe com um abraço longo e Helena teve que resistir ao impulso de agarrá-lo, de implorar para que não a deixasse. Mas sabia que qualquer demonstração de desespero seria usada contra ela. Depois que Marcelo se retirou para o quarto, Vitória voltou à sala onde Helena ainda estava sentada, congelada de medo. 3 dias, Vitória falou, e Helena podia ouvir o sorriso em sua voz. 3 dias para finalizarmos os preparativos. Amanhã, um avaliador da instituição virá visitá-la. Ele fará algumas perguntas, observará seu comportamento. Você sabe o que precisa fazer, não sabe? Por favor. Helena finalmente deixou as lágrimas caírem livremente. Por favor, não faça. Isso. Eu prometo que vou embora, que vou sumir da sua vida. Só não me tranque em um lugar desses. É tarde demais para súplicas, Helena. Vitória se levantou, caminhando em direção ao quarto. Você deveria ter sido mais cooperativa desde o início. Agora, vá para seu quarto. Amanhã será um dia longo. Helena tateou até seu quarto, cada passo pesado como chumbo. Dentro do quarto, trancou a porta e se deixou cair na cama, soluçando silenciosamente. Pela primeira vez em sua vida, considerou simplesmente desistir. Deixar Vitória vencer, aceitar o destino que estava sendo traçado para ela. Mas então, em meio ao desespero, lembrou-se de algo. Um nome. Teresa Rodrigues. Uma antiga amiga da família, advogada aposentada, que Helena não via há anos. Teresa sempre havia sido uma mulher de princípios fortes, alguém que não tolerava injustiças. Se Helena conseguisse contatá-la, talvez houvesse uma chance. O problema era como. Vitória controlava seu telefone, monitorava suas ligações. Helena não tinha mais o celular próprio, apenas o telefone fixo do apartamento que ficava na sala de estar. Mas à noite, quando Vitória dormia, talvez, a idosa passou horas planejando. Esperou até ter certeza de que Vitória e Marcelo estavam dormindo. Depois, com passos cuidadosos e silenciosos, saiu do quarto. Conhecia cada centímetro daquela casa, mesmo na escuridão que para ela era permanente. Contou os passos, usou as paredes como guia, memorizou cada móvel que poderia tropeçar. Chegou à sala de estar, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que acordaria toda a casa. Tateou até encontrar o aparelho telefônico, depois teve que fazer o mais difícil, lembrar o número de Teresa. Haviam-se passado anos, mas Helena rezou para que o número ainda fosse o mesmo. Com dedos trêmulos, discou. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Helena estava prestes a desligar quando uma voz sonolenta atendeu. Alô? Teresa? Sou Helena. Helena Almeida. Desculpe ligar tão tarde, eu... Helena? Meu Deus, faz anos que não conversamos. Está tudo bem? Teresa pareceu instantaneamente acordada, alarmada pelo tom de voz da amiga. Não, Teresa. Nada está bem, eu preciso de ajuda. Helena começou a explicar, as palavras saindo em um fluxo desesperado. Contou sobre Vitória, sobre a manipulação, sobre os planos de interná-la. Tudo saiu em uma torrente de desespero. Teresa ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais, e Helena podia ouvir o som dela anotando coisas. Quando Helena terminou, Teresa falou com a voz firme de quem estava formulando um plano. Helena, você precisa documentar tudo. Qualquer conversa que ouvir, qualquer ameaça. Você tem como gravar? Não. Vitória controla tudo. Então você precisa testemunhas. Alguém em quem confie. A empregada, algum vizinho, alguém? A empregada foi demitida. E eu não saio de casa. Teresa ficou em silêncio por um momento. Está bem. Amanhã mesmo vou começar a investigar essa tal Vitória. Vou contratar um investigador particular. Se ela está desviando dinheiro, como você diz, vamos encontrar as provas. Enquanto isso, você precisa se manter segura. Se sentir que está em perigo real, ligue para a polícia.
Não hesite. Mas Vitória disse que tem um médico que vai atestar que eu sou louca, que tem testemunhas falsas. Deixe isso comigo. Eu conheço pessoas. Vamos expor essa mulher, Helena. Mas você precisa ser forte, precisa resistir. Não deixe que ela te interne, não importa o que aconteça. Se for necessário, fuja. Vá para um hotel, para a casa de alguém. Mas não deixe que ela te coloque em uma instituição. As palavras de Teresa trouxeram a primeira centelha de esperança real em semanas. Talvez houvesse uma saída. Talvez não estivesse completamente sozinha. Obrigada, Teresa. Eu não sei o que faria sem você. Somos amigas há 40 anos, Helena. Não vou deixar ninguém fazer isso com você. Me liga amanhã, no mesmo horário. Vou ter mais informações. Helena desligou o telefone com as mãos tremendo de alívio e medo. Precisava voltar para o quarto antes que alguém percebesse sua ausência. Começou a caminhar de volta, contando os passos, quando ouviu um som que a congelou no lugar. Passos, vindo do corredor. Alguém estava acordado. Helena ficou paralisada, o coração quase parando. Os passos se aproximavam e ela reconheceu a cadência. Vitória. Indo para algum lugar, Helena? A voz da nora cortou o silêncio como uma lâmina. Ou voltando de algum lugar. Eu estava com sede. Vim pegar água. Helena mentiu, desesperada. Com sede? Vitória se aproximou, e Helena podia sentir seu hálito quando ela falou. Engraçado, porque eu jurava ter ouvido você falando ao telefone. Quem você ligou, Helena? Quem você contou nossas conversas particulares? Ninguém. Eu não liguei para ninguém. Mentirosa. Vitória pegou o telefone, apertando o botão de rediscagem. O número de Teresa apareceu no visor. Ah, Teresa Rodrigues, sua antiga amiga advogada. Que coincidência interessante. Helena sentiu o pânico tomar conta. Eu só queria conversar com uma amiga. Faz tanto tempo que não falo com ninguém. E o que exatamente você contou para ela? Vitória segurou o braço de Helena com força. O que você disse? Nada. Só conversa normal. Sobre como estou, sobre... Não me subestime, Helena. Vitória apertou mais forte, fazendo Helena gemer de dor. Eu sei que você contou sobre nossos planos, sobre o dinheiro, sobre tudo. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Vitória arrastou Helena de volta para o quarto com força brutal, empurrando-a sobre a cama. Você acha que uma advogada aposentada vai te ajudar? Que ela vai conseguir provar alguma coisa? Vitória riu, um som sem humor. Você não faz ideia de quem eu realmente sou, Helena. Das conexões que tenho, do poder que construí. Teresa Rodrigues não é nada. E até amanhã, ao meio-dia, ela vai saber que é melhor não se meter nos meus assuntos. O que você vai fazer? Helena perguntou aterrorizada. O que eu deveria ter feito há meses? Resolver esse problema de uma vez por todas. Vitória saiu do quarto batendo a porta com força. Helena ficou deitada na escuridão, tremendo, incontrolavelmente. Tinha tentado pedir ajuda e só havia piorado tudo. Vitória estava furiosa, imprevisível, e Marcelo viajaria pela manhã, deixando-a completamente vulnerável. As horas seguintes se arrastaram em uma vigília de terror. Helena não conseguia dormir. Cada som a fazia saltar, cada minuto que passava aumentava seu pavor. Quando o sol começou a raiar, ouviu Marcelo se preparando para sair. Ele bateu suavemente em sua porta. Mãe, estou indo. Volto em 3 dias. A Vitória vai cuidar de você. Filho, Helena se levantou da cama indo até a porta. Posso falar com você 1 minuto? Por favor? Houve uma pausa. Mãe, estou atrasado. O voo é em 1 hora. É importante, por favor. Marcelo abriu a porta e Helena podia sentir a impaciência dele. O que foi? Helena abriu a boca. Todas as denúncias, todos os pedidos de ajuda prontos para sair. Mas então sentiu a presença de Vitória no corredor ouvindo cada palavra. E lembrou das ameaças, do médico falso, das testemunhas compradas. Se denunciasse Vitória agora, sem provas, seria sua palavra contra a da nora. E ela já havia plantado tantas sementes de dúvida sobre a sanidade de Helena que Marcelo provavelmente ficaria do lado da esposa. Nada, filho. Só queria te desejar boa viagem. Helena forçou um sorriso. Tome cuidado.
Marcelo a abraçou rapidamente. Volto logo, mãe. Se cuida. Assim que ele saiu, Vitória entrou no quarto de Helena. Muito sábia a decisão de não dizer nada. Talvez você esteja aprendendo, afinal. Helena não respondeu. Sabia que as próximas horas seriam decisivas. Ou encontrava uma forma de escapar, ou estaria perdida para sempre. A batalha havia chegado ao seu ponto mais perigoso, e Helena precisaria de toda a sua coragem restante para sobreviver ao que estava por vir. A manhã chegou pesada e sufocante. Helena mal havia dormido. Cada músculo do corpo tenso, esperando pelo pior. Quando ouviu Vitória abrir a porta de seu quarto, soube que algo estava diferente. Havia uma determinação fria na forma como a nora se movia, um silêncio calculado que era mais aterrorizante do que qualquer ameaça verbal. Vista-se, Vitória jogou roupas sobre a cama. Vamos sair. Sair? Para onde? Para resolver um problema. Vitória falou com uma frieza que fez o sangue de Helena gelar. E não adianta resistir. Ou você vem por bem ou eu te carrego. Sua escolha. Helena sabia que não tinha opções. Com mãos trêmulas trocou de roupa, depois permitiu que Vitória a guiasse para fora do apartamento. No elevador, tentou prestar atenção aos sons, aos cheiros, qualquer coisa que pudesse dar uma pista de para onde estavam indo. Mas Vitória permaneceu em silêncio, segurando seu braço com força demais. Quando saíram do prédio, Helena sentiu o calor do sol de janeiro no rosto. Vitória a empurrou para dentro de um carro e logo estavam em movimento. A viagem durou cerca de 30 minutos e Helena tentou usar seus outros sentidos para mapear o caminho, mas o medo tornava difícil concentrar-se. Quando o carro parou, Vitória a ajudou a sair, depois a guiou por um caminho de pedras. Helena podia ouvir passarinhos cantando, sentir a brisa mais fresca, diferente do ar poluído da Paulista. Estavam em algum lugar afastado da cidade. Onde estamos? Helena perguntou, a voz falhando. Em um lugar onde ninguém vai nos ouvir. Vitória respondeu, e havia algo perturbador na satisfação de sua voz. Um lugar onde podemos ter aquela conversa final que eu estava adiando há tempos. Helena sentiu o pânico crescer. Tinham parado em frente ao que parecia ser uma casa, e Vitória a empurrou para dentro. O ambiente tinha um cheiro de mofo, como se ficasse fechado há muito tempo. Uma casa abandonada. Sente-se. Vitória forçou Helena a se sentar em uma cadeira dura de madeira. O que você vai fazer comigo? Helena não conseguia mais esconder o terror em sua voz. O que eu deveria ter feito no momento em que você começou a fazer perguntas? Vitória começou a caminhar ao redor dela, e Helena podia ouvir seus passos ecoando no ambiente vazio. Você vê, Helena, eu tenho trabalhado neste plano há 5 anos. Desde o dia em que conheci Marcelo, ele era perfeito, bem-sucedido, ingênuo e desesperado por encontrar alguém depois do divórcio fracassado. Foi fácil fazê-lo se apaixonar, fácil me casar com ele, e seria fácil controlar tudo se não fosse por você. Helena permaneceu em silêncio, tremendo. Você e sua presença constante, seu jeito de olhar para mim como se soubesse que eu era falsa. Mesmo depois de perder a visão, era como se você pudesse ver através de mim. E você tinha razão, claro. Eu sempre fui falsa. Cada sorriso, cada palavra doce, cada demonstração de cuidado. Tudo calculado. Tudo parte do plano. Vitória parou na frente de Helena. Eu não amo Marcelo. Nunca amei. Ele é um meio para um fim. E você descobriu isso rápido demais. Por que você está me contando isso? Helena sussurrou. Porque não importa mais. Vitória se agachou, ficando na altura de Helena. Ontem à noite, depois que você ligou para aquela advogada ridícula, eu tive uma conversa muito interessante com alguns associados meus. Pessoas que resolvem problemas complicados. E chegamos à conclusão de que seria muito mais simples se você simplesmente desaparecesse. O coração de Helena parou. Desaparecer? Não se preocupe, não vou fazer nada permanente. Não sou uma assassina, Helena. Sou uma mulher de negócios. Mas existe um pequeno sanatório no interior. Lugar discreto, que aceita pacientes sem muitas perguntas.
Você vai ser internada lá hoje. Vão te dar remédios fortes, coisas que vão deixar sua mente tão confusa que você não vai conseguir nem lembrar seu próprio nome. E se por acaso conseguir dizer alguma coisa, quem vai acreditar em uma velha cega e senil? Marcelo vai me procurar. Vai. No começo. Mas eu vou ter uma história muito triste para contar, sobre como você teve um surto violento, tentou me agredir, e tive que interná-la para sua própria segurança. Tenho testemunhas que confirmam seu comportamento estranho nos últimos meses. Tenho laudos médicos falsos, mas muito convincentes. E tenho a confiança total do seu filho. Vitória se levantou. Quem você acha que ele vai acreditar? Eu vou contar a verdade. Vou gritar. Vou fazer qualquer coisa para... Você pode tentar. Vitória riu. Mas aquele lugar é muito bem isolado acusticamente e os funcionários são muito bem pagos para ignorar qualquer reclamação. Já levamos outros pacientes problemáticos para lá. Nenhum deles causou muito problema depois da primeira semana de medicação. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Isso era o fim. Depois de tudo, depois de lutar, de tentar se defender, seria derrotada assim. Trancada em um hospício, drogada até a inconsciência, esquecida por todos. Mas antes de irmos, preciso resolver uma última coisa. Vitória pegou o celular de Helena que estava em sua bolsa. Aquela ligação para Teresa Rodrigues foi um erro. Vou mandar uma mensagem para ela agora, do seu telefone, dizendo que você estava confusa ontem à noite, que não sabe o que estava falando, que está tudo bem. Isso vai comprar tempo até eu ter certeza de que ela não é mais uma ameaça. Enquanto Vitória digitava a mensagem, Helena fez a única coisa que podia. Rezou. Rezou por um milagre, por qualquer coisa que pudesse salvá-la daquele pesadelo. E então, de forma completamente inesperada, ouviram um som de carro chegando. Vitória congelou, correndo até a janela para ver quem era. Merda! Ela sussurrou, e havia genuíno medo em sua voz pela primeira vez. É a polícia. O coração de Helena saltou. Teresa? Teria ela conseguido agir tão rápido? 2 policiais saíram do carro, aproximando-se da casa. Vitória olhou freneticamente ao redor, depois se virou para Helena. Você não vai dizer uma palavra, entendeu? Nenhuma palavra, ou eu juro que vou fazer você pagar de formas que nem imagina. Antes que Helena pudesse responder, houve batidas na porta. Polícia! Abram a porta! Vitória respirou fundo, ajeitando o cabelo e compondo uma expressão preocupada antes de abrir. Oficiais, graças a Deus. Minha sogra fugiu de casa esta manhã. Ela tem demência, sabe? Fica muito confusa. Consegui rastreá-la até aqui através do celular dela. Estava tão preocupada. Os policiais entraram, vendo Helena sentada na cadeira, obviamente assustada e desorientada. Um deles, um homem de meia idade com expressão gentil, se aproximou dela. Senhora, a senhora está bem? Seu nome é Helena Almeida? Sim, Helena sussurrou, e então tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Não, eu não fugi. Ela me trouxe para cá à força. Ela está tentando me internar em um hospício contra minha vontade. Vitória riu, um som perfeitamente calibrado de exasperação afetuosa. Viu, oficiais? É exatamente assim que ela fica quando está em crise. Acusa todo mundo de conspirar contra ela. É muito triste. Tenho laudos médicos que comprovam o diagnóstico de demência com episódios paranoicos. É mentira. Helena levantou-se, apoiando-se na bengala. Ela está desviando dinheiro da empresa do meu filho. Está planejando me drogar e me deixar trancada. Por favor, vocês precisam investigar. Os 2 policiais trocaram olhares, claramente indecisos sobre em quem acreditar. Senhora, Vitória falou com voz trêmula, lágrimas perfeitamente falsas brotando em seus olhos. Por favor, não faça isso. Sabe que eu só quero cuidar de você. Marcelo confia em mim. Eu nunca faria nada para machucá-la. O policial mais velho olhou de uma para a outra. Senhoras, acho melhor resolvermos isso na delegacia. Vamos precisar de documentação, depoimentos. Se há acusações sérias sendo feitas, precisam ser investigadas adequadamente. Vitória empalideceu ligeiramente, mas manteve a compostura. Claro, oficial.
Qualquer coisa para provar que só estou tentando ajudar minha sogra. Só preciso ligar para meu marido antes, avisá-lo do que está acontecendo. Pode ligar depois, o policial falou firmemente. Por enquanto, ambas vão nos acompanhar. No carro da polícia, Helena sentia o coração disparar. Era sua chance, talvez a única que teria. Precisava contar tudo, fazer com que acreditassem nela antes que Vitória tecesse mais mentiras convincentes. Na delegacia, foram separadas para prestar depoimento. Helena foi levada a uma sala pequena onde uma investigadora de aparência seria a aguardava. A mulher se apresentou como delegada Sandra Matos. Dona Helena, a senhora fez acusações sérias contra sua nora. Preciso que me conte tudo desde o início. E quero que seja totalmente honesta comigo. Helena respirou fundo e começou. Contou sobre os meses de manipulação, sobre as conversas que ouvia, sobre o plano de interná-la, sobre o desvio de dinheiro. Falou por quase 1 hora, as palavras saindo em uma torrente de desespero e alívio, por finalmente ter alguém que escutava. A delegada fazia anotações, fazendo perguntas específicas, pedindo detalhes. Quando Helena terminou, Sandra ficou em silêncio por um momento. Dona Helena, suas acusações são graves, mas preciso ser honesta com a senhora. Sem provas concretas, será muito difícil agir. É a palavra da senhora contra a de sua nora. E ela tem documentação que sugere que a senhora tem problemas cognitivos. Os documentos são falsos, Helena insistiu. Pode ser, mas vamos precisar provar isso. A delegada se inclinou para a frente. A senhora mencionou que sua nora falava sobre desvio de dinheiro. Consegue lembrar detalhes específicos? Nomes, valores, contas bancárias? Helena tentou se concentrar, buscando na memória os fragmentos de conversas que havia ouvido. Lembrou de alguns nomes, de menções a Nassau, de valores que pareciam significativos. Contou tudo o que podia para a delegada. Está bem. Sandra suspirou. Vou iniciar uma investigação preliminar. Mas, Dona Helena, preciso avisá-la. Se não encontrarmos nada concreto e se os médicos que sua nora contratar atestarem que a senhora precisa de cuidados especializados, não vou poder impedir que a internem. Por favor. Helena segurou a mão da delegada. Por favor, não deixe ela fazer isso comigo. Eu sei que parece loucura. Eu sei que ela construiu tudo para me fazer parecer louca. Mas eu juro que estou dizendo a verdade. Sandra apertou sua mão gentilmente. Vou fazer o que puder. Agora, existe alguém que a senhora possa ficar enquanto investigamos? Não acho seguro voltar para casa com sua nora, pelo menos não agora. Tenho uma amiga, Teresa Rodrigues, advogada aposentada. Ela disse que me ajudaria. Vou contatar ela. Enquanto isso, fique aqui. Está segura. As horas seguintes foram um borrão. Helena foi instalada em uma sala de espera, onde lhe trouxeram água e um sanduíche que ela mal conseguiu comer. Podia ouvir movimentos na delegacia, vozes conversando em tom baixo, telefones tocando. Estava exausta, emocionalmente destruída, mas pela primeira vez em meses sentia uma pequena centelha de esperança. Teresa chegou 2 horas depois, acompanhada por um homem que ela apresentou como advogado criminalista. Helena se jogou nos braços da amiga, finalmente permitindo-se desabar. Está tudo bem, querida. Teresa assegurou firmemente. Você foi muito corajosa em ligar para mim, em denunciar na delegacia. Agora vamos lutar isso juntas. O advogado, Dr. Augusto Ferreira, explicou os próximos passos. Precisariam juntar provas, conseguir uma ordem judicial, impedindo Vitória de se aproximar de Helena, contestar os laudos médicos falsos. Seria uma batalha legal complexa, mas ele estava confiante. Enquanto isso, Helena ficaria na casa de Teresa, em Pinheiros, onde estaria segura. A delegada Sandra havia concordado com o arranjo temporário, especialmente considerando que havia iniciado uma investigação sobre as atividades financeiras de Vitória. Quando finalmente saíram da delegacia, já era fim de tarde. Teresa guiou Helena até seu carro e, no caminho para sua casa, contou o que havia acontecido pela manhã. Quando recebi aquela mensagem do seu celular dizendo que estava tudo bem, eu soube na hora que não era você.
Conhecemos uma a outra há tempo demais, Helena. Você nunca usaria aquelas palavras, aquele tom. Então liguei imediatamente para um contato que tenho na polícia e pedi que verificassem seu paradeiro através do GPS do celular. Graças a Deus conseguimos localizar a tempo. Você salvou minha vida, Teresa. Helena chorou. Literalmente salvou, ainda não acabou. Teresa segurou sua mão. Vitória é perigosa. Ela tem recursos, contatos, vai lutar. Mas nós também vamos. E temos algo que ela não tem. A verdade. Chegaram à casa de Teresa, um apartamento aconchegante com cheiro de café e livros velhos. Teresa ajudou Helena a se acomodar no quarto de hóspedes, trouxe roupas limpas, preparou um chá calmante. Pela primeira vez em tanto tempo, Helena se sentiu cuidada de verdade, sem segundas intenções, sem manipulação. Mas a noite trouxe novos desenvolvimentos. O Dr. Augusto ligou, sua voz tensa. Tenho boas e más notícias. A boa. A delegada Sandra conseguiu uma ordem preliminar, impedindo Vitória de se aproximar de Helena até a conclusão da investigação. A má. Vitória contratou advogados muito caros e está alegando que Helena foi induzida por você, Teresa, a fazer falsas acusações. Ela entrou com um pedido de interdição, alegando que Helena é incapaz de tomar decisões por si mesma. Helena sentiu o chão desaparecer novamente. Interdição significaria perder completamente sua autonomia, ficar à mercê de um curador. E com os contatos que Vitória tinha, ela poderia manipular o sistema para se tornar essa curadora. Mas não se preocupem. Dr. Augusto continuou. Vamos contestar com tudo. E tenho mais uma notícia. A investigação financeira inicial já revelou algumas inconsistências nas contas da empresa. Nada concreto ainda, mas são indícios de que Helena pode estar certa sobre o desvio de dinheiro. Era um começo. Pequeno, frágil, mas um começo. Durante os dias seguintes, enquanto Marcelo ainda estava no Rio de Janeiro, alheio a tudo o que acontecia, a batalha legal se intensificou. Vitória usou cada recurso ao seu alcance, cada contato, cada mentira bem construída. Mas o time de Helena também estava trabalhando incansavelmente. Dr. Augusto conseguiu médicos independentes para avaliar Helena, que atestaram que ela estava lúcida e capaz. Conseguiu registros de ligações que mostravam a frequência anormal com que Vitória contatava certas pessoas suspeitas. Começou a desmantelar, pedaço por pedaço, a rede de mentiras que Vitória havia tecido. E então, no terceiro dia, aconteceu algo que mudou tudo. A delegada Sandra conseguiu uma ordem judicial para acessar as contas bancárias das empresas controladas por Vitória, e o que encontraram foi devastador. Milhões de reais desviados ao longo de 5 anos, contas offshore, contratos fraudulentos, uma teia complexa de corrupção financeira. Era a prova que precisavam. Vitória não. Era apenas manipuladora. Era criminosa. Sandra ligou para Teresa com a notícia. Conseguimos. Temos provas mais do que suficientes para um mandado de prisão. Vamos pegá-la ainda hoje. Helena ouviu a notícia com um misto de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ser vindicada, por ver a verdade emergir. Tristeza por Marcelo, que voltaria de sua viagem para descobrir que sua esposa era uma fraude, uma criminosa que havia manipulado não só sua família, mas sua empresa e seu coração. Quando Marcelo finalmente retornou a São Paulo naquela noite, foi recebido na entrada do prédio pela polícia. A cena era caótica. Vitória sendo retirada do apartamento em algemas, gritando acusações, tentando manter as aparências até o último segundo. Marcelo assistiu a tudo em choque absoluto, incapaz de processar o que estava acontecendo. A delegada Sandra explicou a situação. As fraudes, os desvios, as tentativas de internar Helena ilegalmente, tudo. Marcelo ficou pálido, cambaleando, tendo que se apoiar na parede. Minha mãe. Onde está minha mãe? Foi a primeira coisa que conseguiu perguntar quando recuperou a voz. Ela está segura, com amigos. Sandra entregou um cartão. Este é o contato. Ela está bem, Sr. Almeida. Muito corajosa, na verdade. Foi ela quem expôs tudo. Marcelo pegou o cartão com mãos tremendo, a culpa já começando a corroer seu coração.
Como não tinha percebido? Como deixou aquilo acontecer com sua própria mãe? Enquanto isso, na casa de Teresa, Helena recebia a ligação de Sandra com a notícia. Vitória havia sido detida. As provas eram irrefutáveis. O pesadelo havia acabado. Helena desabou em lágrimas, anos de tensão, medo e dor, finalmente se liberando. Teresa a abraçou e as duas amigas choraram juntas pela provação que havia passado e pelo alívio de ter sobrevivido. Mas Helena sabia que havia uma conversa pendente. Uma conversa com Marcelo que seria dolorosa para ambos, mas necessária. Seu filho precisava entender o que havia acontecido, o quanto ela havia sofrido e como quase o havia perdido para as manipulações de Vitória. Essa conversa viria. Mas por enquanto, naquela noite, Helena se permitiu simplesmente respirar. Respirar sabendo que estava livre, que havia lutado, que havia vencido. A manhã seguinte chegou com uma claridade diferente para Helena. Pela primeira vez em meses, acordou sem aquele peso esmagador no peito, sem o medo constante que havia se tornado seu companheiro diário. Na casa aconchegante de Teresa, envolta pelo cheiro de café fresco e pão quentinho, Helena permitiu-se simplesmente existir sem terror. Teresa entrou no quarto trazendo o café da manhã em uma bandeja. Bom dia, querida. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 6 meses juntos. Helena sorriu, um sorriso genuíno que há muito não visitava seu rosto. Obrigada, Teresa, por tudo. Você não precisa agradecer. Teresa pousou a bandeja e sentou-se na beirada da cama. Sabe, pensei muito sobre tudo isso durante a noite, sobre como aquela mulher quase conseguiu destruir você. E fiquei pensando em quantas outras Helenas existem por aí, presas em situações similares, sem ninguém para acreditar nelas. Helena assentiu, sentindo o peso daquela verdade. Eu quase desisti. Houve momentos em que pensei em simplesmente aceitar o destino que ela estava traçando para mim. Se não fosse por você... Mas você não desistiu. E isso é o que importa. Teresa apertou sua mão. Hoje à tarde, Marcelo virá visitá-la. O Dr. Augusto achou melhor dar-lhe a noite para processar tudo antes do encontro de vocês. O coração de Helena se apertou ao ouvir o nome do filho. Marcelo. Seu menino, agora um homem destroçado pela descoberta de que a mulher que amava era uma mentira ambulante. Como seria aquele encontro? O que diriam um ao outro depois de tudo que havia acontecido? As horas até o meio da tarde se arrastaram em uma agonia de antecipação. Helena tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira física, mas simbolicamente todo o veneno dos últimos meses. Teresa a ajudou a escolher uma roupa confortável, escovou seus cabelos com delicadeza e ficou ao seu lado oferecendo palavras tranquilizadoras. Quando a campainha finalmente tocou, Helena sentiu as pernas fraquejarem. Teresa foi atender, e Helena ouviu a voz quebrada de Marcelo no corredor. Mãe! Ela está... Aqui? Está, Marcelo. Entre. Teresa o guiou até a sala onde Helena a aguardava. O silêncio que se seguiu quando ele entrou foi denso, carregado de emoções conflitantes. Helena podia ouvir a respiração irregular do filho, sentir a presença dele a poucos metros de distância, mas nenhum dos dois sabia como começar. Foi Marcelo quem quebrou o silêncio, sua voz rouca de tanto chorar. Mãe, eu... Ele parou, as palavras se engasgando na garganta. Eu sinto tanto, tanto. Como eu pude não ver? Como deixei isso acontecer com você? Helena estendeu as mãos, e Marcelo se aproximou, ajoelhando-se diante dela e, segurando suas mãos como se fossem sua única âncora em meio à tempestade. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele, enquanto colocava a cabeça no colo da mãe, soluçando como não fazia desde criança. Filho. Helena acariciou os cabelos dele, suas próprias lágrimas caindo. Você não podia saber. Ela era muito boa em manipular, muito convincente. Mas eu deveria ter percebido, deveria ter visto os sinais. Você tentou me dizer, não tentou? Naquele dia, antes de eu viajar, você queria me contar algo. Marcelo ergueu a cabeça, a voz quebrada de culpa, e eu estava com pressa. Estava pensando nos negócios, na viagem, em tudo menos em você.
Eu falhei com você, mãe. Quando você mais precisava de mim, eu falhei. Não diga isso. Helena segurou o rosto dele entre as mãos, mesmo sem poder ver suas feições. Ela sabia fazer você duvidar de mim. Ela plantou sementes de desconfiança sobre minha sanidade mental. Você acreditou nela porque ela construiu uma fachada perfeita. Não foi sua culpa. Foi sim. Marcelo se afastou ligeiramente, passando as mãos pelo rosto em um gesto de desespero. Eu a coloquei dentro da nossa casa, dei a ela acesso a você, à empresa, a tudo, e ela usou isso para te torturar. Mãe, quando eu descobri ontem o que ela estava planejando fazer com você, aquela internação forçada, os remédios, Ele não conseguiu terminar a frase, a emoção o sufocando. Teresa, que havia permanecido discretamente no canto da sala, se aproximou com uma caixa de lenços. Marcelo, posso dizer algo? Ele assentiu, aceitando os lenços e assoando o nariz. Vitória enganou muita gente. Não foi só você. Ela tinha documentos falsos, testemunhas compradas. Uma rede inteira de mentiras tão bem construída que até investigadores experientes levaram tempo para desmantelar. Você foi vítima dela tanto quanto sua mãe. A diferença é que Helena pagou um preço muito mais alto. Teresa fez uma pausa. O que importa agora é como vocês vão seguir em frente. Como vão reconstruir a confiança e a relação de vocês. Marcelo olhou para a mãe, os olhos vermelhos e inchados. Mãe, eu vou passar o resto da vida compensando isso. Vou cuidar de você, vou... Helena o interrompeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu não quero que você passe a vida se culpando, Marcelo. Não foi isso que eu lutei tanto para preservar. Eu lutei pela chance de termos uma relação de verdade novamente. Sem mentiras, sem manipulações entre nós. Só nós dois, mãe e filho, como sempre deveríamos ter sido. As palavras atingiram Marcelo em cheio, e ele abraçou a mãe com uma intensidade desesperada, como se temesse que ela pudesse desaparecer se a soltasse. Os dois permaneceram assim por longos minutos, chorando, processando, começando o longo caminho da cura. Quando finalmente se separaram, Marcelo limpou as lágrimas e tentou recompor-se. Contei para o Dr. Augusto e a delegada Sandra. Vou abrir todos os livros contábeis da empresa para a investigação completa. Tudo que Vitória tocou será auditado. E vou garantir pessoalmente que ela responda por cada crime que cometeu. Helena assentiu. E a empresa, como estão as coisas? Complicadas. Marcelo suspirou pesadamente. Vitória desviou muito dinheiro. Vamos ter que reestruturar completamente, cortar algumas áreas, possivelmente vender ativos. Mas vamos sobreviver. A base da empresa é sólida. O que ela fez foi terrível, mas não foi destrutivo o suficiente para nos quebrar completamente. E você? Como está lidando com tudo isso emocionalmente? Helena perguntou com a preocupação maternal que nunca havia perdido, mesmo nos momentos mais sombrios. Marcelo hesitou, claramente lutando com as palavras. Eu amava ela, mãe. Ou achava que amava. Agora não sei mais o que era real e o que era ilusão. Cada memória dos últimos 5 anos está contaminada. Cada momento feliz que pensei ter vivido com ela, agora parece uma mentira. É como se eu tivesse acordado e descoberto que metade da minha vida adulta foi uma fraude. Eu sei que dói. Helena tocou o rosto dele gentilmente. Mas você vai superar isso. Vai demorar. Vai ser difícil. Mas você vai emergir mais forte. E eu vou estar aqui. Sempre. Onde você quer morar agora, mãe? Pode voltar para o apartamento, claro, é sua casa. Mas se preferir um lugar novo sem as memórias ruins, eu entendo perfeitamente. Posso procurar algo em Pinheiros, perto da Teresa, ou... Eu quero voltar para casa. Helena falou com convicção. Para o nosso apartamento. Não vou deixar que Vitória roube isso de mim também. Aquela casa tem décadas de memórias boas, de momentos com você e seu pai. Não vou abandoná-la por causa de alguns meses ruins. Tem certeza? Tenho. Mas com algumas mudanças. Quero contratar uma cuidadora de verdade, alguém de confiança. E quero voltar a ter vida própria, retomar as aulas de piano adaptadas que fazia antes, de Vitória me convencer a parar. Talvez até participar daquele grupo de apoio para pessoas com deficiência visual que eu frequentava.
Marcelo sorriu pela primeira vez desde que chegara. Isso soa maravilhoso, mãe. Vamos fazer acontecer. Tudo isso e mais. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova e restauradora. Helena voltou para o apartamento, mas dessa vez tudo era diferente. Marcelo contratou Dona Beatriz, uma senhora gentil e paciente de 50 anos, com experiência em cuidar de pessoas com deficiência visual. Diferente de Vitória, Beatriz tratava Helena com respeito genuíno, sempre perguntando antes de fazer algo, sempre respeitando sua autonomia. Marcelo também mudou sua rotina. Reduziu as viagens de negócios, delegou mais responsabilidades para sua equipe de confiança e passou a almoçar com a mãe pelo menos 3 vezes por semana. Eles conversavam de verdade agora, sem as barreiras que Vitória havia construído entre eles. Falavam sobre o passado, sobre o pai de Marcelo, sobre arrependimentos e esperanças. Cada conversa era um tijolo na reconstrução da ponte que quase havia sido destruída. A investigação sobre Vitória avançava rapidamente. A delegada Sandra, com a ajuda de auditores forenses, descobriu uma rede ainda mais complexa de fraudes do que inicialmente imaginado. Vitória havia criado empresas fantasmas, falsificado contratos, desviado fundos não apenas da empresa de Marcelo, mas de outros investidores que ela havia enganado ao longo dos anos. O valor total ultrapassava 10 milhões de reais. Quando o caso foi para julgamento 3 meses depois, a sala do tribunal estava lotada. Helena insistiu em estar presente, mesmo sendo um ambiente que sabia que seria emocionalmente desafiador. Teresa e Marcelo a acompanharam, sentando-se um de cada lado dela, suas presenças sendo âncoras de força. Quando Vitória foi trazida para a sala, algemas tilintando, Helena a ouviu passar. A mulher que um dia pareceu tão poderosa, tão no controle, agora soava diminuída. Mas mesmo assim, até o último momento, Vitória tentou manipular. Seu depoimento foi uma obra-prima de distorções. Ela se pintou como vítima, alegando que era incompreendida, que tinha sido acusada injustamente, que tudo não passava de um mal-entendido contábil. Chorou lágrimas perfeitamente calibradas, implorou por compreensão, tentou despertar simpatia. Mas as provas eram irrefutáveis. Documentos, registros bancários, depoimentos de múltiplas testemunhas, gravações de conversas. Tudo construía um caso inegável de fraude sistemática, abuso psicológico e tentativa de internação ilegal. Quando chegou a vez de Helena prestar depoimento, ela caminhou até a frente, com a ajuda de Beatriz, posicionou-se no lugar indicado e começou a falar. Sua voz, que havia sido silenciada por tanto tempo, agora ecoava clara e firme pela sala. Ela contou tudo: os meses de manipulação, as ameaças veladas, o isolamento forçado, o medo constante. Descreveu como era sentir-se prisioneira na própria casa, como era ter sua sanidade questionada repetidamente, como era perder lentamente a conexão com o próprio filho por causa das mentiras que eram plantadas entre eles. Houve momentos em que sua voz falhou, quando as emoções ameaçaram sufocá-la, mas ela continuou, porque outras Helenas precisavam ouvir. Outras, pessoas vulneráveis que estavam sendo manipuladas, precisavam saber que podiam lutar, que podiam vencer. Quando terminou, a sala estava em silêncio absoluto. Alguns jurados tinham lágrimas nos olhos. O próprio juiz parecia visivelmente comovido. O julgamento durou 4 dias. No final, Vitória foi condenada a 12 anos de prisão por fraude, apropriação indébita, abuso psicológico e tentativa de internação ilegal. A sentença foi recebida com aplausos na sala e Vitória foi retirada aos gritos, finalmente desprovida da máscara de compostura que havia mantido por tanto tempo. Do lado de fora do tribunal, Helena respirou fundo o ar fresco, sentindo o sol no rosto. Acabou. Ela sussurrou para Marcelo. Realmente acabou. Sim, mãe, acabou. E agora, começamos de novo. Os meses seguintes trouxeram transformações profundas. Marcelo trabalhou incansavelmente para recuperar a empresa dos danos causados por Vitória. Foi difícil,
Exigiu sacrifícios, mas eventualmente a empresa estabilizou e até começou a crescer novamente. Mas mais importante do que o sucesso financeiro foi a mudança em Marcelo como pessoa. Ele aprendeu a valorizar o que realmente importava, a não deixar o trabalho consumir completamente sua vida, a estar presente para quem amava. Helena também floresceu. Voltou às aulas de piano, onde suas mãos redescobriam melodias esquecidas. Participou ativamente do grupo de apoio, onde sua história inspirou outros que enfrentavam desafios similares. Ela até começou a dar palestras sobre abuso contra idosos, usando sua experiência para educar e conscientizar. Um ano depois do julgamento, em uma tarde ensolarada de janeiro, Helena e Marcelo estavam sentados no balcão do apartamento. O mesmo balcão que um dia havia sido palco de ameaças e terror, agora era um lugar de paz. "Mãe, tenho uma surpresa para você", Marcelo falou, e Helena podia ouvir a empolgação em sua voz. "Lembra que você sempre quis ter um cachorro? Um cão-guia." Helena sentou-se ereta, o coração acelerando. "Marcelo, sério? Totalmente sério. Passei os últimos meses pesquisando programas de treinamento e encontrei um perfeito. O cachorro chegou ontem, um Golden Retriever lindo chamado Sol. Ele já está treinado e está esperando no quarto para conhecer você." Lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Helena. Durante anos, ela havia desejado ter um cão-guia, mas sempre havia algum empecilho. Primeiro, o marido era alérgico. Depois, a doença dele consumiu todas as atenções. Depois, Vitória sempre tinha uma desculpa para adiar. Mas agora, finalmente. Marcelo a guiou até o quarto. E quando abriram a porta, Helena ouviu o som de uma cauda batendo entusiasticamente no chão. Um focinho úmido tocou sua mão e ela sentiu a pelagem macia do animal. Sol encostou a cabeça em seu joelho e Helena sentiu uma conexão instantânea. "Oi, Sol", ela sussurrou, acariciando as orelhas dele. "Vamos ser grandes amigos, você e eu." E foram. Sol se tornou não apenas um auxílio prático para Helena, mas um companheiro fiel. Com ele ao seu lado, ela recuperou uma independência que pensara ter perdido para sempre. Podia caminhar pelo bairro, visitar Teresa sozinha, ir às suas aulas sem depender constantemente de outros humanos. Era libertador. Marcelo também encontrou seu caminho de volta ao amor, eventualmente. 2 anos depois da condenação de Vitória, conheceu Ana Paula, uma psicóloga especializada em trauma, que trabalhava como voluntária no mesmo grupo de apoio que Helena frequentava. Ana Paula era gentil, honesta e, mais importante, ela entendia a importância de construir relacionamentos baseados em verdade e respeito mútuo. Helena aprovou imediatamente. Diferente de Vitória, Ana Paula a tratava como pessoa, não como obstáculo. Pedia sua opinião, respeitava seus limites e genuinamente apreciava sua companhia. Quando Marcelo pediu Ana Paula em casamento, 1 ano depois, Helena chorou, de felicidade pela primeira vez em muito tempo. O casamento foi simples, realizado no jardim de um pequeno sítio em Itatiba, com apenas família próxima e amigos íntimos. Helena estava lá, com o sol ao seu lado, usando um vestido azul claro que Ana Paula a havia ajudado a escolher. Quando o celebrante pediu se alguém se opunha ao casamento, houve risos leves, todos lembrando do casamento anterior de Marcelo, que havia sido tão diferente. Desta vez, não havia oposição. Apenas amor, esperança e segundas chances. Na festa, Teresa brindou aos noivos e depois levantou sua taça em direção a Helena. "E um brinde especial para a mulher mais corajosa que conheço. Helena, você nos ensinou que nunca é tarde para lutar por justiça, para defender a verdade, para reclamar sua voz. Você é uma inspiração para todos nós." Os convidados aplaudiram e Helena sentiu o rosto corar. Mas dentro dela havia um sentimento profundo de realização. Ela havia sobrevivido. Mais do que isso, havia triunfado. Anos se passaram. Helena viveu para ver Marcelo e Ana Paula terem 2 filhos, gêmeos chamados Pedro e Júlia. Ela foi uma avó presente e amorosa, contando histórias para eles, ensinando-os a tocar piano, compartilhando a sabedoria acumulada em décadas de vida.
As crianças adoravam a avó Helena e seu cachorro Sol. Não viam nela uma pessoa limitada pela cegueira, mas uma mulher forte que havia superado desafios imensos. Helena, por sua vez, encontrou renovação na inocência e alegria das crianças. Vitória tentou entrar em contato algumas vezes da prisão, cartas manipuladoras pedindo perdão, alegando mudança. Marcelo as interceptava, nunca mostrando para Helena, a menos que ela pedisse explicitamente. E Helena nunca pediu. Ela havia fechado aquele capítulo de sua vida. Não havia espaço para o veneno de Vitória em sua nova existência. Uma tarde, 7 anos depois do julgamento, Helena estava sentada no piano, tocando uma melodia suave, quando Marcelo chegou para seu almoço semanal. Ele a ouviu tocar por alguns minutos antes de se aproximar. "Essa música é nova?" ele perguntou. "É." Helena sorriu. "Estou compondo. Chamei de Renascimento. É sobre segundas chances, sobre encontrar luz mesmo quando tudo parece escuro. É linda, mãe." Marcelo beijou o topo de sua cabeça. "Como você está hoje?" "Feliz." Helena respondeu simplesmente. "Genuinamente feliz." "Você sabe, filho, durante aqueles meses terríveis com Vitória, eu pensei que nunca mais seria feliz novamente. Pensei que o resto da minha vida seria apenas sobreviver. Mas eu estava errada. Não estou apenas sobrevivendo, estou vivendo, realmente vivendo. Você merece isso. Tudo isso e mais." Marcelo sentou-se ao seu lado no banco do piano. "Sabe, às vezes ainda me sinto culpado por não ter percebido antes, por ter deixado aquilo continuar por tanto tempo. Não se culpe mais." Helena segurou sua mão. "O que aconteceu nos moldou, mas não nos definiu. Olhe para tudo que conquistamos desde então. Você tem uma família linda, uma esposa maravilhosa, filhos incríveis. A empresa está prosperando e eu..." Ela sorriu. "Eu recuperei minha voz, recuperei minha vida. Não desperdice o presente se culpando pelo passado." Marcelo abraçou a mãe e ficaram assim por um tempo, simplesmente apreciando a presença um do outro. Sol deitou aos pés de Helena, completando o quadro de paz doméstica. Lá fora, a vida em São Paulo continuava em seu ritmo frenético. Carros buzinavam, pessoas corriam de um lado para o outro, a cidade pulsava com energia. Mas dentro daquele apartamento havia uma calmaria preciosa, conquistada através de dor, luta e resiliência. Helena havia aprendido lições profundas através de sua provação. Aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, que pedir ajuda é um ato de coragem, não de vergonha, que a verdade, por mais difícil que seja de dizer, sempre vale a pena, e que mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que não há saída, pode haver luz esperando do outro lado. Ela usou essas lições em suas palestras, compartilhando sua história com outros idosos, com pessoas com deficiência, com qualquer um que enfrentasse abuso ou manipulação. Tornou-se uma voz para os sem voz, uma defensora dos vulneráveis, transformando seu trauma em propósito. Vitória, enquanto isso, cumpria sua sentença. Havia rumores de que ela tentava manipular até mesmo dentro da prisão, mas sem os recursos e conexões que tinha antes, seu poder era limitado. Helena raramente pensava nela. A mulher que quase destruiu sua vida havia se tornado uma nota de rodapé, não o capítulo principal. O verdadeiro capítulo principal era este. Helena Almeida, aos 79 anos, cega mas vidente em tantos aspectos mais importantes, vivendo uma vida plena, rodeada de amor verdadeiro, tendo triunfado sobre adversidades que teriam quebrado muitos. Naquela noite, depois que Marcelo foi embora, Helena sentou-se no balcão com o sol ao seu lado, sentindo a brisa fresca da noite paulistana. Pensou sobre a jornada que havia feito, sobre a mulher que era antes de Vitória entrar em sua vida, sobre quem se tornara desde então. Era uma mulher mais forte agora, mais sábia, mais determinada. As cicatrizes permaneciam, claro. Havia noites em que acordava assustada, lembrando das ameaças, do medo, da sensação de impotência. Mas essas noites eram cada vez mais raras, e quando vinham, ela tinha ferramentas para lidar com elas: terapia, amigos, família, sol. Helena sorriu para a noite,
mesmo sem poder vê-la. Porque ela sabia algo profundamente verdadeiro. Ela havia vencido. Não apenas vencido Vitória, mas vencido o medo, a vergonha, a dúvida. Havia reclamado sua vida, sua voz, sua dignidade. E isso, ela pensou enquanto acariciava a cabeça de Sol, isso era uma vitória que ninguém jamais poderia tirar dela. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena, Marcelo e a coragem de enfrentar as maiores adversidades tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com a jornada desta mulher extraordinária que transformou sua dor em força, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Conte nos comentários qual momento mais te marcou, qual lição você leva desta narrativa. A história de Helena nos ensina que nunca é tarde para lutar pela verdade, para defender nossa dignidade, para reclamar nossa voz, mesmo quando o mundo tenta nos silenciar. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, narrativas que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que a esperança pode florescer até nos lugares mais sombrios. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai te fazer sentir, refletir e acreditar no poder da resiliência humana. Até breve.